Olá, turminha do sexto ano. Olha eu aqui, professora Marla, para mais um bom tema da nossa história. Vamos hoje entender sobre o que foi o Egito Antigo, tá? E tem como uma das maravilhas do mundo as pirâmides, que é de civilização, de cultura também milenar. O Egito, ele nasceu às margens do Rio Nilo, então o Rio Nilo tem muita importância e muito respeito pelo povo egípcio. O Egito é estudado dentro da nossa história, tá? Da área da nossa história como antiguidade oriental, até mesmo porque nós vamos estudar outras civilizações antigas, Grécia e Roma, que são vistas como antiguidade ocidental. O Egito é no continente africano, norte da África, nasceu às margens do rio Nilo, povos que foram tendo uma vida nômade, passado para ser sedentários, se fixaram às margens do rio Nilo e lá começaram o povoamento. E o que é muito importante é que essas civilizações, né, do Egito Antigo, da Mesopotâmia, elas são vistas como civilizações hidráulicas. Por que, professora, hidráulicas? Porque elas nasceram às margens de rios. E uma vez que elas construíram obras para controlar o uso das fontes de água, fizeram diques, tanques, canais de irrigação, principalmente porque na área do Egito tem o deserto do Saara, que é uma área muito seca. E aí eles fizeram as construções dos canais de irrigação para o desenvolvimento da agricultura e também da pecuária. Embora cercado por desertos, o Egito Antigo não era somente um território seco, tá? Não era somente um território seco. Suas terras eram atravessadas pelo rio Nilo, que é de sul para o norte. O rio Nilo, ele passa a desaguar no mar Mediterrâneo, em forma de delta, foz e delta. Ao longo de milênios, o Nilo tem sido uma fonte constante de água doce, além de consistir na principal via de transporte e comunicação do Egito. Na época das chuvas, as águas do Nilo transbordavam, inundando diversas regiões de planície, deixando nutrientes, humus, do qual contribuiu para o grande desenvolvimento da agricultura dos povos egípcios. E por esse motivo que essa areia, né, que margeia o Nilo, foi batizada de Terra Negra, Kemet na língua egípcia ou egípcio em grego, termo que deu origem à palavra Egito. As condições favoráveis proporcionadas pelo Nilo atraíram diversas comunidades nômades, como eu disse agora há pouco para vocês, e que por volta dos 6.500 a.C. iniciaram o cultivo de trigo e cevada e a criação de gado. Esses agrupamentos deram origem às comunidades mais organizadas, que eram os nomos. Aos poucos, os nomos formaram dois reinos rivais, um no Alto Egito, outro no Baixo Egito. Por volta de 3.000 a.C., os dois reinos foram unificados pelo rei Menés, que se tornou o primeiro faraó no Egito. E o faraó é a principal pessoa bem respeitada por todos lá no Egito Antigo. Era a pessoa que comandava tudo. Ele exercia funções de chefe religioso, chefe militar. Os faraós foram ganhando cada vez mais poderes ilimitados e tornando-se assim a autoridade máxima. Eles eram considerados reis e os deuses, porque a religião dos povos egípcios era politeísta. Por isso que o faraó era considerado um deus para o seu povo. Quando o governante ele é identificado a um deus, tá? A uma religião, o governo é chamado de teocracia. Teo, Deus, cracia, tá? Já está associada aí ao governo do faraó como representante de Deus na terra. Em uma teocracia, o governante tanto pode exercer o poder em nome de um ou mais deuses, como governar considerando-se o próprio Deus. A coroa alta e branca, que era usada pelos reis do Alto Egito, ao passo que a vermelha representava os governantes do Baixo Egito, a coroa dupla usada pelos faraós indicava a unificação das terras do Alto e do Baixo Egito, que é uma grande curiosidade.
Os egípcios dominavam a técnica de irrigação aos campos, garantindo assim alimento necessário para uma safra anual. Assim, os trabalhadores ficavam libertados para se dedicarem às outras tarefas, durante outras partes do ano. Aos poucos, novas atividades ganharam importância, como a exploração de pedreiras, comércio, artesanatos, tecidos, cerâmicas e joias. Até mesmo porque os egípcios eram povos luxuosos, muitos adornos e enfeites, utilizando assim em suas roupas, objetos de joias valiosíssimos eles utilizavam. A sociedade egípcia era dividida em diversos grupos, cada um com uma função determinada e sem possibilidade de mobilidade social, ou seja, ele já nascia naquela camada social a qual pertencia. Detalhe de mural encontrado aí na tumba, retratando aí pelos trabalhadores, pesando ouro em balanças. Observe que nessa obra eles utilizaram a técnica importante, produzida pelos egípcios, a lei de frontalidade. Ou seja, eles são representados com o corpo para frente e o perfil, pés e cabeça para o lado. E tudo eles desenvolviam e produziam em obras de artes, que eles valorizavam muito. Em sociedade egípcia, tinha no topo o faraó. Na base, vocês observam que existiam os escravos, Existia a hierarquia do faraó até os escravos. Se tornava-se escravo no Egito Antigo, ou por guerras, ou por dívidas. E o escravo é aquele que fazia todo o trabalho. Abaixo do faraó tinham os sacerdotes, depois a nobreza, os escribas que dominavam a escrita hieroglíficas, os guerreiros, mercadores, artesãos, camponeses ou assim chamado felás. Então tinha uma hierarquia. A sociedade era dominada e controlada pelo seu chefe maior, que era o faraó. O faraó, como eu já disse, tinha todos os poderes. Ele que era o poder absoluto, aplicava justiça, administração, a vida religiosa em defesa, inclusive, do seu território. Tinha os sacerdotes, que eram o grupo dos poderosos da sociedade, que transmitia, inclusive, as religiosidades. Os nobres, formado aí por parentes do faraó, altos funcionários da corte, os escribas que dominavam a escrita, os guerreiros que eram responsáveis pela ordem pública e defender o Egito, os mercadores que trabalhavam para o faraó e mantinham seus próprios negócios também, os artesãos que trabalhavam como carpinteiros, desenhistas, escultores, máscaras, todos os tipos de utensílios eles fabricavam usando joias, estatuetas, os camponeses que dominavam o trabalho nas terras, Alguns recebiam pequena parte da colheita como pagamento, outros que estavam trabalhando na condição de escravos, o trabalho iria pagar o tempo de sua escravidão. E, enfim, na base da sua pirâmide social, no Egito tinha aí os escravos, ou capturados por guerras ou por dívidas. E a religião, professora? Era politeísta. O principal deus para os egípcios da antiguidade era o Ra, uma representação de um homem com a cabeça de falcão. Tinha um cetro que ele segurava, e esse cetro aí era a representação de seu poder maior. Tinha Horus, Anubis, Ísis, Sete e Tó, que era considerado o deus das artes. Dentro da religiosidade, na imagem que vocês podem observar aí no livro de vocês também, a imagem feita em um papiro, é a representação do tribunal de Osíris, onde Anubis realizava a passagem de uma coroação diante da pena de Made, deusa da justiça e da ordem. E tudo eles faziam com o mínimo de detalhes, para representar como era o cotidiano deles. Havia 3 tipos de escritas: a hieroglífica, usada em eventos religiosos, políticos, a hierárquica, que era uma simplificação da outra, e por fim a demótica, ou conhecida como popular, uma forma mais prática, assim, da hierárquica. Em razão da necessidade de construir obras hidráulicas, os egípcios desenvolveram cálculos e conhecimentos geométricos precisos,
Eles também conheciam a anatomia humana, aprimorada no processo de mumificação dos corpos. Foram eles que desenvolveram essa técnica de mumificar, porque acreditavam numa vida após a morte, né? Sabiam curar feridas, fraturas e fazer até medicamento com ervas. A área que os egípcios mais se dedicaram foi a arquitetura. Suas pirâmides e seus templos são construções que desafiam o tempo, atravessando milênios, né, para se encantar até hoje. Essas pirâmides, a Kefri e Miquelinos, construídas milênios de anos atrás, ainda hoje, embora exista aí a ação antrópica e o vento, o sol, isso tudo vai danificando, mas estão erguidas para mostrar que existiu realmente essa sociedade antiga e mostrando, inclusive, os valores culturais do qual eles viveram naquela época. É importante estudar sobre essa civilização para compreender hoje o que esse povo do Egito faz, tá? Nós mais tarde nos encontraremos na nossa plataforma plural para desenvolver as atividades necessárias para melhor compreensão do contexto estudado na aula de hoje. Um grande abraço a todos.